Retrospectiva 2020. O novo coronavírus trouxe mudanças no nosso cotidiano, já causou mais de 190 mil mortes e agora a esperança é por uma vacina eficaz e segura. Relembre agora os fatos da saúde que marcaram o ano. Ela foi o auge de 2020, mudando não só o cenário da saúde mundial, mas os comportamentos, economia e até mesmo o nosso contato com familiares e amigos. A doença era nova, mas já se espalhava em países da Ásia, Europa e América do Norte com uma velocidade recorde. No Brasil, ainda contida. No noticiário, o coronavírus, que entra no corpo e afeta o sistema respiratório, provocando internações repentinas, pacientes com crises de falta de ar, sintomas semelhantes ao da gripe, mas em alguns casos com efeitos muito mais graves. Uma pneumonia, e essa pneumonia ela serve como um gatilho para um quadro mais grave, que é aquilo que muitas vezes a gente chama de disfunção dos múltiplos órgãos. Foi em fevereiro que o primeiro caso suspeito da doença apontou em Ribeirão Preto. Um empresário de 42 anos que tinha passado 30 dias no norte da Itália a trabalho. Na ocasião, a prefeitura gravou que o município estaria preparado com toda a estrutura necessária e equipe treinada para atender os casos de corona. Mas nem os governantes e nem a própria população sabiam o que ainda estava por vir. A informação ainda era pouca, muita dúvida no que era mais indicado. E o medo começou a ser companheiro da comunidade. Especialistas afirmando que a doença é transmitida por meio das gotículas que saem na tosse ou no espirro de uma pessoa infectada. E o vírus fica vivo no ar por algumas horas. Sendo assim, lavar as mãos e usar álcool em gel passou a ser ainda mais a parte da rotina. E mesmo sem nenhum caso confirmado, em março, as aulas na rede municipal de Ribeirão foram interrompidas. Eventos com mais de 500 pessoas também. A Prefeitura de Ribeirão Preto confirmou hoje a primeira morte causada por coronavírus na cidade. Esse registro da primeira morte foi um divisor de águas. A cidade vivia situação de emergência, decretada em um primeiro momento por 180 dias e que foi prorrogada por muito mais tempo. Com o decreto divulgado pelo prefeito, uma série de medidas sanitárias foram impostas. O uso de máscara, o fechamento do comércio e a restrição para atividades que provocassem aglomeração. A desobediência seria caracterizada como crime à saúde pública. Se houver um descuido por parte da população, porque não tem vacina e não tem remédio ainda eficaz, nós podemos retroceder, que é o que nós menos queremos. Em meio às notícias devastadoras, aquela que levantou a esperança. Um engenheiro de 41 anos, contaminado pelo coronavírus, foi curado depois de 7 dias internado na UTI. A comemoração foi grande. Aplausos e gratidão aos profissionais da saúde a cada paciente recuperado. Muito emocionante mesmo. E esse pessoal, assim, atencioso nos detalhes, de estar do seu lado ali, de dar uma palavra de conforto. Os municípios já se preparavam para o combate ao coronavírus. Em Ribeirão, a UPA da 13 de maio se tornou o polo Covid, com todo o atendimento centralizado. Com quarentena decretada, apenas os serviços essenciais se mantinham abertos. E a cara da cidade passou a ser outra, com as ruas vazias, enquanto o número de infectados, internados e mortos subia. Orientação para o isolamento social. Nós precisamos nos acostumar com as medidas sanitárias, principalmente o uso de máscara nos locais públicos. Em julho, ocupação de centros de terapia intensiva reservados para o combate ao coronavírus em Ribeirão atingiram níveis perigosamente altos. 239 vítimas fatais. Dúvida em relação às medidas como o lockdown, que é o fechamento total das atividades. Um estudo do Hemocentro de Ribeirão usava plasma do sangue de pessoas que foram curadas do corona para aplicar em pacientes internados,
como anticorpos. Na tentativa de se imunizar e também diminuir as internações por Covid, alguns profissionais apostavam em tratamentos com corticoides e antibióticos. O protocolo do nosso hospital, ele inclui aí a cloroquina, a azitromicina. Quando a pessoa vai para o respirador, a chance dela sair viva é 20%. Em todo o estado, o Plano São Paulo foi criado pelo governo. A intenção era dar um norte nas normas e classificar em cores as fases no processo de retomada das atividades. A ocupação de leitos Covid em UTI e enfermaria era um dos principais critérios para colocar a cidade em uma fase mais rígida ou mais flexível. A cobertura do Jornal da Clube esteve por todos os dias acompanhando esses números. Aqui na UPA da 13 de maio, onde foi montado o polo Covid-19 pela Prefeitura. Movimentação tranquila por aqui, por enquanto, desde que nossa equipe chegou. Famílias que perderam entes queridos nesse período sofreram com possíveis diagnósticos errados de morte por Covid e não puderam se despedir em velório e enterro. Isso aconteceu em Ribeirão, Jaboticabal, Franca e outras cidades. Ele chegou a fazer os 2 testes, os 2 deram negativos e a gente não tem a mínima dúvida que ele não tinha Covid. A tecnologia foi aliada compilando informações e disponibilizando em tempo real. No site leitoscovid.org é possível acompanhar como está a ocupação dos hospitais de Ribeirão. Um estudo foi realizado pelo Hospital das Clínicas para ajudar a nortear as ações na cidade. Ele apontou uma das menores taxas de letalidade por Covid e a cada atualização do Plano São Paulo, uma expectativa. O comércio não é culpado, o isolamento não é solução. Tá certo? O que nós não podemos ter é aglomeração. Nesse período, a dengue que tanto castiga Ribeirão ficou de lado, mas não totalmente esquecida. Nos 9 primeiros meses do ano, 17.525 casos foram confirmados, um número que só perde para a epidemia de 2016. O tipo 2 da doença matou 2 crianças no início do ano. Dengue a gente não acaba. É uma doença endêmica em Ribeirão Preto. Em setembro, muita coisa já tinha mudado, menos para Franca, que se manteve por mais tempo do que todo o estado em uma quarentena rígida. O motivo? A demora na instalação dos leitos de UTI. Os 31 do SUS na cidade estavam ocupados. O problema é achar equipe, achar respiradores para isso tudo, bomba de infusão. Cirurgias eletivas acabaram ficando em segundo plano, com os pacientes sofrendo a espera em toda a macro-região. Uma hora por causa da pandemia, isso daí minha mãe já vem se arrastando faz mais de 5 anos. Dados da Secretaria Municipal da Saúde mostraram casos de coronavírus em queda em Ribeirão. Letalidade da doença ficou na faixa de 1%, mas a proteção com os cuidados sanitários não podia relaxar. Com a quarentena flexibilizada, a expectativa maior é por uma vacina. Os testes começaram a ser feitos com a Coronavac, original da China e com apoio brasileiro do Instituto Butantan. 500 doses foram aplicadas em profissionais da saúde de Ribeirão Preto que toparam participar do estudo. O programa chegou a ser interrompido depois de um evento adverso grave, a morte por suicídio de um dos voluntários, mas logo foi retomado. Vão ser 250 pessoas que vão receber o produto ativo, a vacina, e 250 que vão receber placebo de forma completamente aleatorizada. As 2 UPAs Norte e Oeste que estavam paradas foram inauguradas. Enquanto isso, denúncia de falta de luvas em uma UBS, o que fez profissionais repetirem material usado em pacientes diferentes. A gente não pode trabalhar sem EPI, é risco para a gente e para o paciente. Especialistas não eliminam uma pequena chance de reinfecção por corona. E muito se fala em uma segunda onda. Instabilidade em Franca, que não teve nenhum leito da Regional de Saúde renovado. E que, se continuar assim, vai ter apenas 10 leitos de UTI para o tratamento em 2021. Situação que se mostra insustentável. Terminamos 2020 na expectativa de que a virada de ano seja mesmo uma virada de página. Ainda não há uma data precisa para que a gente deixe de usar a máscara e volte a abraçar as pessoas. Algo que fez tanta falta nesses últimos meses. Mas a imunização está cada vez mais próxima e coloca um futuro promissor.
Em alguns países, como a Inglaterra, a vacina contra o coronavírus já vem sendo distribuída entre a população. Thaís Mantoani na retrospectiva 2020 para o Jornal da Clube. E na retrospectiva 2020 de amanhã, relembre os fatos da economia que marcaram o ano.